nossas assembleias atuais. Ele escreveu para os coríntios assim: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira que não vos falte nenhum dom. E nós temos uma carência tão grande de entendimento, de conhecimento, de dons, de serviços genuínos, espirituais no corpo de Cristo. Eles tinham isso, mas paralelamente a isso, eles tinham uma carne não tratada, porque essas coisas não se confundem. Dom espiritual é uma coisa, carne é outra coisa. Para dom espiritual, nós precisamos ser alimentados, crescer no discernimento, crescer no exercício do dom, crescer no serviço espiritual. Por outro lado, paralelamente, inseparavelmente, nós precisamos da cruz operando na nossa carne. Do contrário, nós vamos ter a carne se imiscuindo no exercício do dom espiritual. E isso estava acontecendo com os coríntios. Eles falavam em línguas e disputavam uns com os outros nesse assunto. Eles profetizavam e um queria profetizar mais do que o outro. E consideravam aqueles dons chamados miraculosos, espetaculares, de um valor muito mais elevado do que, por exemplo, profetizar. E Paulo diz: no exercício dos dons de vocês, eles são genuínos, eles são do Espírito, mas está tudo errado no exercício de vocês. Eu prefiro, por exemplo, falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para edificar outros, do que 10.000 palavras em outras línguas. E eu dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vós. Então não descartou esse dom. Mas ele está dizendo: progredi para a edificação da igreja. Todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olha que reunião maravilhosa, não é, irmão? O Senhor não nos coloca com a boca no pó quando nós vemos esses versículos, e ele escreveu para os coríntios, bebês ainda em Cristo. E nós, o que será que seríamos? Acho que nós seríamos um feto ainda. Ele continua nessa epístola aos Coríntios dizendo assim: cada um veja como edifica. Vocês têm aí, usando outras palavras, parafraseando Paulo, vocês têm edificadores no meio de vocês que são muito ativos. Eles trazem muita madeira, muito feno e muita palha. Você olha para o que eles fazem e você vê uma obra imensa, mas o fogo o provará. Manifesta se tornará a obra de cada um. O dia o provará, porque está sendo reservada para o fogo. Mas há alguns entre vocês que estão edificando com ouro, com prata e com pedras preciosas. Então manifesta se tornará a obra de cada um. Vede cada um como edifica. Então, amados irmãos, esse era o coração desse oikonomos de Deus, Paulo. E nesse sentido ele orava, e mais do que orava. Aos Colossenses, de novo, no capítulo 1, encerrando o capítulo 1, quando ele fala lá no verso 24 sobre as aflições de Cristo, que também já comentamos hoje pela manhã, o que significa ter cononia dos seus sofrimentos, participar das aflições de Cristo para edificação da igreja, pois o sacrifício para a redenção ele já acabou, já consumou, já completou, mas agora ele quer partilhar suas aflições para que sua noiva se apresse, para que sua noiva tome forma, para que sua noiva deixe de ser menina e se atavie como mulher madura, pronta para as núpcias, para as bodas. Então Paulo sofria com esse encargo, e ele explicou o que significa aflições de Cristo no final de Colossenses capítulo 1, os últimos versículos. Ele diz: o qual Cristo nós anunciamos. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem, advertindo por um lado, e ensinando a todo homem, ensinando por outro lado. Esse é um ministério equilibrado. Não só exortação, mas ensino e exortação. Exortação e ensino. Exortando todo homem, ensinando todo homem, toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Aí no verso 29 ele diz: e por esta causa, é por isso, essa mesma causa pela qual ele está orando aqui em Efésios. Por esta causa. Veja Colossenses 1, 29. Por isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Não é um lindo versículo? Ele se esforçava como mordomo responsável, mas ele sabia que seu esforço seria nada, ele levaria a zero o resultado.
a não ser que a sua eficácia operasse eficientemente em mim. Graças ao Senhor. Então, concluindo a oração